queda. Ações da Petrobras perdem valor com o anúncio de lucro menor do que se previa. O presidente da Argentina, Javier Milei, nomeia por decreto juízes para a Suprema Corte. O ator americano Gene Hackman e a mulher são encontrados mortos em casa. Israel confirma a identidade de corpos de reféns entregues pelo Hamas. Mas a segunda fase do acordo de cessar-fogo é incerta. E o Vaticano anuncia melhora no estado de saúde do Papa. O Jornal Nacional está começando. O IBGE anunciou hoje que no trimestre encerrado em janeiro, a taxa de desemprego no Brasil atingiu 6,5%. Foi a segunda alta seguida, mas o menor índice para o período desde 2014, que teve a mesma taxa. Isso corresponde a mais de 7 milhões de desempregados. A fila de espera do INSS tem quase 2 milhões de requerimentos por benefícios sociais e da Previdência. O governo alega que a média mensal de pedidos disparou e que a fila aumentou com uma greve de servidores. Em julho de 2023, o governo criou um programa para cumprir a promessa do presidente Lula de acabar com a fila de espera dos pedidos de benefícios do INSS. A medida provisória permitia deslocar funcionários para unidades com maior carência no atendimento e autorizava o governo a pagar bônus de produtividade aos servidores e médicos peritos. Segundo o INSS, nos primeiros 8 meses do programa, a fila de espera por benefícios caiu de 1.800.000 pedidos para pouco mais de 1.300.000. A fila voltou a aumentar a partir de julho do ano passado. Em novembro, o último mês com dados disponíveis, chegou a quase 2 milhões de pessoas. O tempo médio de espera por atendimento acompanhou a oscilação da fila. Diminuiu de 76 dias em 1º de janeiro de 2023 para 47 em janeiro do ano passado. Chegou a 34 em julho, mas voltou a subir a partir de agosto. E estava em 39 dias em novembro, o último mês com dados disponíveis. O prazo máximo legal são 45 dias. Ivonete Santos deu entrada no pedido de aposentadoria por invalidez em julho. Só conseguiu ser atendida hoje e disse que precisou contratar um advogado. Eu caí no ano passado e aí eu encostei, eles não me pagaram, assim, pagaram uns 3 meses e depois liberaram só mais 2 meses e até agora nada, e aí eu dei entrada para o aposento. O Ministério da Previdência afirmou que a fila cresceu porque o número de pedidos de benefícios quase dobrou em um ano. Passou de 700.000 para 1.200.000 por mês, em média. Segundo o governo, 21% dos pedidos têm o mesmo CPF. A mesma pessoa entraria com pedidos de diferentes benefícios ao longo do ano. O INSS também argumentou que os servidores ficaram 6 meses em greve no ano passado e os médicos peritos estão parados desde outubro. Os peritos pedem um programa de reestruturação da carreira. O programa de enfrentamento à fila do INSS terminou em dezembro. A população ficou os meses de janeiro e fevereiro sem o atendimento da força-tarefa. Esta semana, o Ministério da Previdência anunciou que 500 servidores vão fazer um mutirão nos próximos 90 dias. Terão prioridade de atendimento os benefícios por incapacidade, salário maternidade, pensão por morte, benefícios assistenciais que não tenham pendências de avaliação social ou perícia médica e aposentadorias. João Batista sofreu um acidente de trabalho, fez uma cirurgia no pulso e há 10 meses tenta o auxílio-doença. A perícia para avaliar se tem direito estava marcada para hoje, mas pela segunda vez não foi atendido. Só falou que os peritos estão de greve. E vão para casa e esperar o dia 22 de abril voltar de novo. É difícil mesmo, estou passando muita dificuldade para trabalhar, para sobreviver, criar meus filhos. O presidente do INSS disse que em maio o atendimento terá o reforço de 350 servidores que passaram no último concurso e que a partir do mês que vem o governo vai usar a inteligência artificial na triagem dos pedidos de benefícios.
Hoje, o atestado médico ele é lido, colocado as informações, 3, 4 informações em sistemas, manualmente. A ferramenta vai nos possibilitar fazer isso automaticamente. Então, libera médico, libera servidor para fazer outras atividades e entrega o benefício muito rápido. Esse benefício tem que ser entregue rápido, né? A pessoa está doente, está precisando de alguma coisa, a gente tem que entregar rápido, senão ele fica sem renda. O Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social fecharam o mês passado com um superávit de quase 85 bilhões de reais. É mais do que em janeiro de 2024. Mas as contas da Previdência Social tiveram um déficit de 19 bilhões e 600 milhões de reais. As trocas do Brasil com o exterior registraram um rombo de 8 bilhões e 700 milhões de dólares, quase o dobro do déficit de janeiro do ano passado nas contas externas. As ações da Petrobras caíram hoje 3,53%. Ontem a empresa divulgou o lucro do ano passado. 36 bilhões e 600 milhões de reais, 70,6% menor do que o lucro de 2023 e menos da metade das previsões. No quarto trimestre, a Petrobras teve prejuízo de 17 bilhões. Pesaram muito a subida do dólar e a queda do preço internacional do petróleo. Os brasileiros que pretendem pegar a estrada agora no Carnaval vão enfrentar um perigo que tem provocado acidentes graves: o desrespeito aos limites de carga. Uma estrutura abandonada às margens de uma das rodovias mais letais do país. Aqui funcionava um posto de pesagem de veículos na BR-116 em Itambacuri, leste de Minas. O trecho fica a 20 quilômetros do local do acidente entre uma carreta e um ônibus no fim do ano passado, que matou 39 pessoas. A perícia constatou que a carreta estava com excesso de peso quando tombou e atingiu o ônibus. A Polícia Civil de Minas indiciou o motorista Arilson Bastos Alves por homicídio. Ele está preso. E o dono da empresa de transporte por homicídio, falsidade ideológica e por ter fraudado documentos da pesagem da carga. A empresa informou que irá se manifestar após ter acesso ao inquérito. E a defesa de Arilson declarou que ele é inocente. Minutos antes do acidente, a carreta passou em frente a esta base da Polícia Rodoviária Federal. Os agentes da PRF costumam fiscalizar o peso das carretas com base em documentos como a nota fiscal das cargas. Mas um recurso que poderia ajudar muito nessa fiscalização está sem funcionar. Este posto de pesagem na entrada de Teófilo Otoni está desativado. A região tem um fluxo intenso de caminhões que circulam entre o Nordeste e o Sudeste do país. Eles transportam muito esses blocos com excesso de peso, né? E aí acaba comprometendo toda a segurança devido ao excesso de carga nos freios. Moradores dizem que os acidentes são constantes na região. Depois do acidente do ônibus aconteceu 3 ou 4, entendeu? Agora nós estamos na BR-040, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, onde mais uma balança está fora de operação. O Caio passa pelo local todos os dias. Já tem uns 6 meses que está nesse abandono, já roubaram praticamente tudo, né? Em Patos de Minas, oeste do estado, a pesagem na BR-365 também está desativada. Situação parecida ocorre em outras regiões do país. No Pará, postos abandonados na BR-010 em Mãe do Rio e na BR-316 em Santa Maria do Pará. A balança está sem funcionar na BR-116 em Feira de Santana, na Bahia. Em São Luís, mais um posto desativado na BR-135 e na BR-277 em Cascavel, no Paraná. Em Linhares, Espírito Santo, não há fiscalização neste posto da BR-101. Ao longo de 75.800 quilômetros de rodovias federais em todo o país, a fiscalização por meio de balanças é feita pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A engenheira de transportes Ana Carolina Simplício diz que carretas com excesso de peso provocam desgastes no asfalto e comprometem a estabilidade do veículo, aumentando o risco de acidentes. É uma falta de responsabilidade, né, de
do condutor, né, do motorista, da empresa que está trafegando, porque realmente qualquer deslize ali, você, por mais que você tenha segurança de amarração, né, de assegurar ali que aquela carga ela vai estar intacta ali sobre o veículo, mas se tratando de excesso, nada está seguro. E a gente precisa de ter essa fiscalização de forma eficiente e funcionando 365 dias no ano, 24 horas por dia. A NTT declarou que pretende reativar 4 postos de pesagem no prazo de 4 meses a 1 ano. Já o DENIT afirmou que o contrato com a empresa responsável pelas balanças terminou em julho do ano passado e a empresa que assumiu em janeiro tem 90 dias para iniciar as operações. A Justiça arquivou o processo que investigava o suposto envolvimento de brigadistas com incêndios na floresta próxima a Alter do Chão, em Santarém, no Pará, em 2019. O juiz federal acolheu a recomendação do Ministério Público Federal. Depois de deixarem a prisão, os brigadistas ainda tiveram que cumprir medidas cautelares por 1 ano e meio e precisaram mudar de cidade. Também foram encerradas as investigações contra as organizações Projeto Saúde e Alegria e WWF, que respondiam por supostos crimes fiscais. A Eliana vai contar para a gente agora a previsão do tempo para amanhã. Oi, Eli, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. Fevereiro termina com temporais no norte e no nordeste. E os maiores volumes de chuva tendem a se concentrar nesta faixa. É onde tem um corredor de nuvens carregadas que tem nome, Zona de Convergência Intertropical, também conhecida pela sigla ZCIT. Este sistema meteorológico se aproxima do hemisfério sul nos meses mais quentes. Por isso chove de forma frequente nos estados da faixa norte do Brasil. Amanhã, as capitais mais chuvosas devem ser Belém, Fortaleza e Teresina, com 40 milímetros de chuva. Há risco de temporal também em Rio Branco, Macapá, São Luís, Natal e João Pessoa, com 30 milímetros. No Recife e em Salvador, 25. Previsão de chuva forte ainda no litoral sul da Bahia, do Acre ao oeste de Mato Grosso e da região central de Santa Catarina ao norte do Rio Grande do Sul. As pancadas podem ter ventos, raios e até granizo no sul do país. Em outras áreas, que incluem Porto Alegre, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília, também Porto Velho e Palmas, chuva mais rápida, o que não a impede de ser intensa. Sol o dia todo do interior da Bahia ao centro-norte de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, incluindo as capitais Belo Horizonte e Rio. Em BH, amanhece com 20 graus e faz 32 à tarde. Fica seco também, com umidade do ar em 30%, a metade do ideal. É importante se hidratar muito. O ar também dá uma secada na cidade do Rio, onde as temperaturas variam de 23 a 37 graus. E depois do Rio, a capital mais quente no sudeste deve ser São Paulo, com 33 graus. Em Cuiabá e Campo Grande, 31. Em Salvador, 32. Em Boa Vista, 34. Em Porto Alegre, 35 graus. Agora vamos falar de carnaval com uma nova onda de calor. Começando pela capital paulista, que tem o primeiro dia de desfile das escolas de samba amanhã. E com expectativa de tempo firme e abafado. A onda de calor vai até a quarta-feira de cinzas, com temperaturas pelo menos 3 graus acima da média nas áreas em laranja e acima dos 5 graus na parte vermelha do mapa. Renata e Bonner. Obrigada, Eliana. Até amanhã. A seguir, o presidente da Argentina nomeia por decreto juízes da Suprema Corte. Israel confirma que os corpos entregues pelo Hamas são de reféns. A Marinha promoveu ao cargo de contra-almirante a médica que foi atingida por um tiro dentro de um hospital da Força no Rio. Gisele Mendes de Souza e Melo foi baleada na cabeça em dezembro do ano passado, quando participava de uma cerimônia no Hospital Marcílio Dias. A promoção pós-morte é a primeira da história da Marinha Brasileira, que declarou ter feito um reconhecimento aos 29 anos de dedicação da médica.
O presidente da Argentina, Javier Milei, abriu uma crise entre os poderes ao nomear por decreto 2 juízes da Corte Suprema de Justiça. A Corte Suprema da Argentina conta atualmente com 3 dos 5 juízes permanentes. A Casa Rosada divulgou um comunicado na última terça-feira. O presidente tomou a decisão de nomear em comissão os doutores Manuel Garcia Mancilla e Ariel Lijo como juízes da Suprema Corte de Justiça da Nação, com o objetivo de normalizar o funcionamento da mais alta corte judicial de nosso país, que não pode desempenhar seu papel normalmente com apenas 3 ministros. Os nomes de Mancilla e Lijo enfrentam resistências desde maio do ano passado, quando Javier Milei enviou as indicações ao Senado. Assim como no Brasil, cabe aos senadores aprovar as indicações. São necessários 2/3 dos votos para aprová-las. Contra Ariel Lijo, que é juiz federal, pesam denúncias de suborno, lavagem de dinheiro e uso político da função em casos de corrupção. Já Manuel Garcia Mancilla enfrenta resistência por ter posições consideradas ultraconservadoras. Sem conseguir os votos mínimos para aprovar os indicados, Milei se valeu de uma brecha na Constituição, que permite a nomeação de juiz de forma interina durante o recesso dos senadores. O decreto também depende de aprovação no parlamento. Essa manobra gerou mais uma crise entre Milei e o Congresso. A bancada peronista, que faz parte da maior coalizão do Senado, ameaçou derrubar as nomeações. Afirmou em nota que a nomeação constitui uma nova afronta ao sistema republicano e que, desta forma, Milei comete um exercício arbitrário dos poderes do Poder Executivo, violando a ordem constitucional e o Estado de Direito. Em entrevista ao jornal La Nación, o ex-ministro da Corte, Juan Carlos Maqueda, criticou o decreto. É horrível a atitude do Poder Executivo, do presidente da nação, que há 3 dias do início das atividades do Congresso toma essa decisão. Até o partido do ex-presidente Maurício Macri, que tem cargos no governo, sinalizou que vai votar contra o decreto. Macri tentou usar a mesma estratégia em 2015, quando nomeou 2 magistrados. A Justiça barrou. No fim, o Senado acabou aprovando os nomes. Desde que assumiu o governo, Milei alterna polêmicas como essa a bons resultados na economia. Equilibrou as contas do governo, produzindo superávit, e derrubou a inflação mensal ao índice mais baixo desde 2020. O Congresso argentino volta do recesso no dia 1º de março e tem até 1 ano para confirmar ou não as nomeações interinas. As vagas na Corte Suprema só serão definitivas se forem aprovadas pelo Senado. Hoje, Garcia Mancilla tomou posse na Corte Suprema. Já a posse de Lijo só deve ser decidida no dia 6 de março. O caso dele depende de uma licença da Justiça, por se tratar de um juiz federal. Em Brasília, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, se manifestou hoje em defesa da soberania nacional. Um dia depois de o governo dos Estados Unidos criticar as multas impostas pela Justiça brasileira a empresas americanas, Moraes disse que não pode haver coação ou hierarquia entre os estados. O ministro falava sobre o aniversário de inauguração da sede oficial das Nações Unidas. Em 24 de outubro de 1945, a ONU conseguia sua casa própria. É que hoje abriga 193 Estados-membros e 2 Estados observadores, que permanecem com o mesmo ideário daquela época de criação da ONU e de instalação da sua casa própria. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. E também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Objetivos esses, presidente, objetivos almejados por todos os 193 Estados-membros, sem discriminação, sem coação ou sem hierarquia
entre Estados, com respeito à autodeterminação dos povos e igualdade entre os países. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. A Associação dos Juízes Federais do Brasil manifestou preocupação com o que chamou de escalada das tensões diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. A AJUF afirmou que a soberania nacional e a independência do judiciário são pilares inegociáveis de democracias consolidadas, como a brasileira e a americana. Que o STF desempenha um papel essencial na defesa dos princípios constitucionais e do Estado democrático de direito. E que, diante desse cenário, reforça-se a necessidade de um diálogo permanente entre as nações democráticas. O primeiro-ministro do Reino Unido declarou que está pronto para enviar soldados e aviões para a Ucrânia como parte de um acordo de paz. Keir Starmer se reuniu hoje com o presidente dos Estados Unidos. Durante o aperto de mão, jornalistas perguntaram se Donald Trump vai conseguir fechar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Sim, nós podemos e vamos fazer isso, respondeu. No Salão Oval, o primeiro-ministro britânico começou amaciando o terreno. Ele disse a Trump: obrigado por mudar a conversa para tornar possível um acordo de paz. Mas Keir Starmer também mostrou preocupação. Queremos trabalhar com você para garantir que esse acordo seja duradouro e que fique registrado como um acordo histórico que ninguém vai violar. Jornalistas perguntaram o que pode acontecer se o presidente russo, Vladimir Putin, voltar a atacar ou invadir a Ucrânia. Um temor dos ucranianos e dos europeus. Trump disse que acredita que Putin vai manter a palavra. Em 3 dias, Keir Starmer foi o segundo líder europeu que correu para a Casa Branca com uma missão difícil: tentar convencer Donald Trump a se afastar da Rússia e manter apoio à Ucrânia. Amanhã, Trump vai receber o ucraniano Volodymyr Zelensky aqui na Casa Branca, depois de o ter chamado de ditador na semana passada e sugerido que é o responsável pela guerra. Perguntado hoje se acha que Zelensky é um ditador, Trump disse de forma irônica: eu falei isso? Não acredito. Mais tarde, numa entrevista para mais jornalistas, o presidente americano confirmou que amanhã vai assinar com Zelensky um acordo de exploração de minérios. O primeiro-ministro britânico afirmou que discutiu hoje com Trump um acordo de paz que seria sólido, justo e negociado com a Ucrânia. Diz que o Reino Unido está pronto para enviar soldados e aviões ao país para implementar o acordo. Starmer declarou: não pode haver paz que recompense o agressor. Israel confirmou hoje que os 4 corpos entregues pelos terroristas do Hamas são de reféns israelenses. O anúncio ocorreu em meio a incertezas sobre a segunda fase do cessar-fogo. O Instituto Forense de Israel fez exames de DNA nos 4 corpos entregues ontem à noite pelo grupo terrorista Hamas e confirmou que são mesmo Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik El-Garat e Shlomo Mansour. Segundo autoridades israelenses, um deles morreu no dia do ataque do Hamas, naquele outubro de 2023, mas não revelou o nome. Os outros 3 teriam sido assassinados no cativeiro. O grupo terrorista não comentou.
o Hamas entregou os corpos sem cerimônia pública, como exigia Israel. Em troca, Israel libertou os 602 prisioneiros palestinos que deveriam ter sido soltos no último sábado. Com isso, a primeira fase das trocas entre reféns e prisioneiros foi concluída, apesar dos atrasos e discordâncias que jogaram muita tensão nessa operação tão sensível. Uma delegação de Israel viajou para o Egito para tratar do assunto, disposta a estender a primeira etapa do acordo. O Hamas reforçou hoje que está pronto para negociar a segunda fase. Nela está prevista a libertação de todos os reféns restantes. 59 ainda estão em cativeiro. As autoridades de Israel acreditam que menos da metade esteja viva. A nova fase também prevê originalmente a retirada completa das forças israelenses da faixa de Gaza. A imprensa internacional afirmou que integrantes do governo israelense disseram hoje que o país não vai sair incondicionalmente. A trégua entre Israel e Hamas vence no fim de semana. Isso não significa a retomada da guerra. Uma possibilidade é que os ataques continuem suspensos até o início da segunda fase. Enquanto isso, uma ala mais conservadora do governo de Benjamin Netanyahu está fazendo pressão para Israel retomar os bombardeios e cumprir a promessa de acabar com Hamas. Em meio às negociações, as forças de Israel apresentaram a conclusão da investigação interna sobre o ataque do Hamas em 2023, que assassinou mais de 1.200 pessoas e sequestrou cerca de 250. Os militares admitiram que subestimaram drasticamente a capacidade dos terroristas e falharam na missão de proteger os civis israelenses. Reconheceram que a percepção de que o Hamas não estava interessado num conflito em grande escala permaneceu sem contestação durante anos. Que oficiais de inteligência erraram em todos os níveis. E que, inclusive na noite anterior ao ataque, os militares identificaram atividades incomuns do Hamas, mas que não acharam que indicavam um ataque iminente. Essa quinta-feira também foi marcada pela notícia de um atropelamento num ponto de ônibus em Haifa, no norte de Israel, que feriu pelo menos 13 pessoas. As autoridades israelenses disseram que o motorista era um palestino e que ele foi morto, e tratam o caso como atentado terrorista. O Vaticano anunciou mais uma evolução no estado de saúde do Papa. A notícia que está causando uma certa preocupação aos médicos é que no domingo que vem, o Papa Francisco gostaria de aparecer na janela do Hospital Gemelli, pelo menos para cumprimentar os fiéis. Mas ele não pode tomar nenhuma rajada de brisa suave. Portanto, é muito provável que Francisco participe do Ângelus apenas com a oração escrita pelo terceiro domingo consecutivo. O boletim desta noite confirma que o estado de saúde do Papa continua melhorando. Hoje ele alternou o oxigênio de alto fluxo com o uso de máscara respiratória. Pela complexidade do quadro, são necessários mais dias de estabilidade clínica para que os médicos apresentem um prognóstico. Francisco dedicou a manhã à fisioterapia respiratória, alternando com descanso. À tarde, depois de outra sessão de fisioterapia, recebeu a Eucaristia e voltou ao trabalho. A ida do Papa ao Jubileu no sábado que vem foi cancelada. Também a presença dele na procissão da quarta-feira de cinzas que abre a quaresma. Francisco manifestou o desejo de voltar à Casa Santa Marta, onde vive em pouco tempo. A decisão cabe aos médicos e, desta vez, prometem ser mais rigorosos do que nas internações anteriores. A seguir, os adversários de Ainda Estou Aqui na disputa do Oscar de melhor filme. E a morte do ator americano Gene Hackman. O ator americano Gene Hackman e a mulher dele foram encontrados mortos dentro de casa. Hackman tinha 95 anos. Dizem que o filme Operação França mostrou a Hollywood, em 1971, como se faz uma cena de perseguição. No volante estava Gene Hackman. Conhecido como o faz-tudo mais talentoso do cinema, porque interpretou com maestria protagonistas e coadjuvantes, heróis e vilões. Fez mais de 80 filmes. Hackman nasceu em 30 de janeiro de 1930
em São Bernardino, na Califórnia. Cresceu num lar marcado pela violência do pai. Aos 16 anos, mentiu a idade para se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Só depois decidiu que queria ser ator. Na escola de atuação, ficou amigo do, na época, estudante e hoje astro Dustin Hoffman. Só que os dois foram expulsos. Eles foram colocados na categoria dos que menos têm chance de ter sucesso. E aí resolveram vir justamente para Nova York, que é a cidade conhecida por ser onde poucos conseguem triunfar. E foi essa escola aqui que percebeu o talento que tinha nas mãos. O primeiro sucesso foi Bonnie and Clyde, aos 36 anos. Ali já foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Por causa daquele filme com a cena famosa de perseguição, Hackman, dessa vez protagonista, venceu o primeiro Oscar da vida dele, em 1972. E disse o seguinte: o prestígio em volta de um Oscar significa que você fez alguns filmes que deram algum dinheiro. E eles podem continuar apostando em você. E as apostas continuaram. Em 1974, foi dirigido pelo aclamado cineasta Francis Coppola em A Conversação. Depois transformou Lex Luthor, o arqui-inimigo do Homem de Aço, num vilão carismático e manipulador, em Super-Homem, o filme de 1978. Don't touch that. Hackman foi importante em cada década em que atuou. Famoso por personagens autoritários, de humor e caráter ambíguos. Nos anos 1980 foi indicado de novo ao Oscar de melhor ator, pelo filme Mississippi em Chamas, sobre agentes do FBI que investigam crimes de supremacistas brancos. Gene Hackman in Unforgiven. E em 1993, levou a estatueta de melhor ator coadjuvante pelo papel do xerife Little Bill Dadgett em Os Imperdoáveis. Anunciou a aposentadoria em 2004. Ele era casado com a pianista Betsy Arakawa desde 1991. Ontem, o casal foi encontrado morto em casa no Novo México, ao lado do cachorro, também sem vida. Eles estavam em cômodos diferentes. Policiais encontraram comprimidos espalhados no banheiro. Segundo uma testemunha, a porta da casa estava aberta. A polícia disse que não suspeita de crime neste momento e vai seguir com a investigação para determinar a causa das mortes. Uma hipótese é a de vazamento de gás. Hackman tinha 95 anos e Betsy, 63. Uma vez, numa entrevista, ele disse que astros mesmo eram atores como Robert Redford e Paul Newman. Hackman falava como a estrela que não sabe o quanto brilha. Os brasileiros nunca esperaram tanto por uma disputa de Oscar de melhor filme. Ainda Estou Aqui vai concorrer a esse prêmio agora no domingo. Em comum com os outros concorrentes, a primeira produção cinematográfica original do Globoplay tem algo que só a arte é capaz de fazer. O cinema, às vezes, funciona como um mapa do futuro. No Oscar deste ano, 9 dos 10 concorrentes da categoria de melhor filme foram filmados entre 2022 e 2023, mas abordam temáticas tão atuais que poderiam ter sido feitos ontem. São filmes de resistência, de amor à liberdade. Quando venceu o Globo de Ouro de melhor atriz, Fernanda Torres falou sobre essa relação. Even in difficult moments like this amazing Eunice Paiva that I do has passed, and the same thing that is happening now in the world with so much fear, and this is a film that helps us to think how to survive in tough times like this. O colunista de cinema do New York Times, Kyle Buchanan, disse ao Jornal Nacional que há um sentimento comum quando olhamos os indicados a melhor filme. É esse sentimento de não tenha medo de seguir o seu caminho, mesmo quando as coisas parecem contra você. A gente vê isso refletido não só nos temas dos filmes, mas na própria jornada de como os filmes foram feitos.
minutos. Entre os 10 indicados a melhor filme, quase todos tiveram atrasos pela pandemia ou por greves. Muitos projetos ficaram na prateleira durante anos esperando produtores com a coragem de financiá-los. O primeiro longa brasileiro a ser indicado como melhor filme, Ainda Estou Aqui, segundo o próprio diretor Walter Salles, só se tornou possível depois que a democracia brasileira sobreviveu a uma tentativa de golpe. As pessoas entenderam que essa história, primeiro, não era só sobre o nosso passado, ela era sobre o nosso presente. E o nosso presente não só no Brasil, mas um presente que se torna perigosamente próximo em outros lugares do mundo. E do momento que a gente está vivendo, fez do filme um filme necessário. É um filme sobre hoje. No momento inicial não era, mas ficou, entende? Os outros 9 concorrentes são o francês Emília Pérez, sobre a história do chefe de um cartel mexicano que faz a cirurgia de redesignação sexual para se tornar a mulher que sempre quis ser. O Brutalista, que mostra a vida de um arquiteto húngaro nos Estados Unidos depois de fugir da Europa pós-Segunda Guerra. O musical de fantasia Wicked, que fala sobre a origem da bruxa má do oeste no mundo de Oz. Conclave é uma história fictícia e cheia de disputas políticas dentro da reunião de cardeais para eleger um novo papa. Um completo desconhecido retrata a fase mais rebelde da carreira de Bob Dylan. Cash up front. A Nora é o nome de uma jovem stripper do Brooklyn que conhece o filho de um oligarca russo e vive uma história de Cinderela bastante contemporânea. Let's go. A Substância é uma sátira de terror que critica a pressão estética sobre as mulheres e a busca desenfreada pela juventude. You can't escape from yourself. Duna, parte 2, é a adaptação de um clássico da literatura de ficção científica que aborda o autoritarismo e os riscos do fanatismo religioso. E Nickel Boys, baseado num romance vencedor do prêmio Pulitzer, leva às telas a amizade entre 2 meninos negros e as injustiças que eles sofrem na Flórida dos anos 1960. Buchanan, o repórter americano, disse ter certeza de que os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vão usar seus votos para mandar uma mensagem. Estou curioso, levando em conta a tensão hoje nos Estados Unidos, sobre qual mensagem será. É fascinante porque, obviamente, a cultura influencia a arte, mas daí a arte vai lá e influencia a cultura. E tem um outro brasileiro no Oscar. Andrea Gavazzi, filho de uma italiana e um brasileiro, é diretor de fotografia de Alien, que concorre na categoria de melhor curta-metragem. O filme, gravado 4 anos atrás, mostra a violência da deportação de imigrantes dos Estados Unidos. O que acabou acontecendo, infelizmente, que a gente está falando de matemática muito, muito real hoje e muito mais importante do que a gente imaginava na época. Quase é a responsabilidade do artista da arte fazer isso, né? O jeito que a gente forma ideias para o futuro é a arte que cria o mundo que a gente quer. Nós vamos sorrir. Sorriam. As estatuetas do Oscar serão entregues no domingo, pela primeira vez com o filme brasileiro ganhando tanto destaque. O pesquisador Valdemar Dallenogari é integrante da Critics' Choice, a maior associação de críticos de cinema dos Estados Unidos, e vê um ingrediente a mais na premiação deste ano. Essa, na minha visão, é a temporada de prêmios mais atípica dos últimos tempos. Tradicionalmente, quando a gente começa a falar sobre Oscar, temporada de premiações, já sai um candidato desde a temporada de festivais, entre setembro e outubro especialmente, com um amplo favoritismo, com o candidato a ser derrotado. Nós vamos chegar no Oscar de melhor filme, por exemplo, com uma disputa em aberto, em que, de fato, tudo pode acontecer. É por isso que, independentemente do resultado, Ainda Estou Aqui já fez história. Existe um filme, mas existe também a força coletiva daqueles que foram ver o filme. E juntos nós construímos essas indicações. É preciso dar um jeito, meu amigo. O Jornal da Globo é depois de Lady Night.
Boa noite. Boa noite, até amanhã. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Deixe seu like e compartilhe com amigos para que todos fiquem informados.